Bom, boa tarde a todos. Então, dando continuidade à série de encontros, o MAC Encontros Artistas, eu gostaria de apresentar a artista Ana Teixeira, que vai falar conosco sobre a sua produção, e agradecê-la pela presença. A gente vem adotando um modelo de apresentação do artista e depois uma rodada de perguntas, mas também, se você quiser propor uma outra forma, fica à vontade. Então é isso. Obrigado, com a palavra. Obrigada. Nossa, precisa, né, do microfone. Está muito perto? Bom, gente, boa noite. Obrigada. Obrigada pela presença de vocês. De verdade, é um privilégio ter com quem falar, né? Ter quem nos assista a pensar. Eu acho isso um grande privilégio. Queria, primeiramente, agradecer. Queria agradecer ao MAC pelo convite. Obrigada mesmo. E, para mim, eu fico à vontade de ir conversando conforme eu vou mostrando, não me atrapalha nada. Se alguém quiser me fazer pergunta durante a exposição, tudo bem, tá? A gente não precisa deixar para o final, assim pode ficar mais interativo. Espero ter material para despertar perguntas em vocês. Então, eu vou começar contando um pouquinho, assim, que a minha trajetória não é uma trajetória muito convencional, porque a minha primeira graduação não foi artes visuais. Eu comecei uma outra graduação e nem terminei. E eu já tinha isso que eu queria. Eu queria ser artista, queria trabalhar com arte, mas isso era a década de 70 e eu não tinha noção, assim, eu morava no interior, não tinha muita noção de fazer uma universidade em São Paulo, alguma coisa assim. E fui tocando minha vida sempre com o desenho, com a arte fazendo parte da minha vida, mas sem uma formação acadêmica. Fui morar em Uberlândia, onde eu vivi durante 15 anos, e lá eu tinha um ateliê, tinha um lugar onde expunha, vendia desenhos, vendia esculturas, mas era uma coisa muito informal. Eu nem me via oficialmente como artista. E até que eu fui fazer um curso de extensão na Universidade Federal de Uberlândia, com o Fajardo, um curso de desenho, e deu um clique na minha cabeça de falar, eu preciso estar nesse ambiente de gente que está desenhando junto. Era uma coisa muito solitária. Eu tinha um ateliê onde eu produzia, onde eu dava aula para crianças, jovens, adultos, tudo mais, mas era tudo inventado. E depois do curso do Fajardo também teve um de extensão com a Ana Tavares, daí foi o clique geral mesmo. Isso já era 94, e a Ana Tavares, ela avaliava portfólios, e na avaliação de portfólios que ela fez do meu trabalho, ela falou, você vai fazer a graduação. E eu não, eu estou velha, eu tinha 37 anos, eu falava, eu não vou, como que eu vou fazer graduação com 37 anos e ficar estudando com molecada de 17, isso não tem cabimento. Eu resisti muito, sabe? Eu achava que eu não podia fazer isso. Mas a Ana eu falo até hoje para ela, né, que ela acabou sendo minha professora aqui na ECA depois, e ela foi a responsável pela minha trajetória, por fim, porque isso foi em 94, em 95 eu prestei o vestibular em Uberlândia, entrei na faculdade lá, e 2 anos depois eu vim morar em São Paulo e acabei fazendo a transferência para a ECA, me formei na ECA. E, para mim, o contato foi com o Tadeu também, lá em 94, que ele foi um projeto que tinha curadores e artistas. Eu conheci o Tadeu lá em 94 também. E aí, de repente, chegar na ECA e ter os artistas que eu estudava, que eram minha referência bibliográfica, sabe, discutindo meu trabalho comigo, foi um super privilégio. Então, eu sou daquelas que defende a universidade, sabe? Eu defendo a graduação, eu defendo a pós-graduação. Eu acho que isso faz muita diferença na vida de um artista, sabe? Eu acho que a arte é um campo de conhecimento específico e que precisa de formação. Então, o autodidatismo, para mim, pelo menos, ele ficava bem aquém do que eu poderia dar, sabe? Eu acho que a universidade me deu uma injetada. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho da trajetória, como é que foi. Então, eu acabei a graduação em 99, entrei no mestrado em 2002. Aí, meu mestrado é sobre as ações de rua, chama-se Trocas, a arte na rua e a rua na arte, que é a ideia de falar sobre as ações
que eu promovi desde 98, e o Troco Sonhos foi a primeira das ações, que é essa que vocês vão ver agora. Sempre me interessou a palavra. Eu sempre usei palavra nos meus trabalhos. Os meus trabalhos todos têm título. Eu não tenho nenhum trabalho sem título. Palavra é uma coisa que me interessa muito. E o Troco Sonhos tem a ver com isso, na ideia também de pensar nas diversas acepções da palavra sonho na língua portuguesa. Então, eu montei uma barraquinha de sonhos em 98 e fui para a rua com os sonhos, esses bolinhos, mini bolinhos fritos. E em diversos lugares de São Paulo e do interior do estado, eu oferecia para as pessoas isso. Eu troco sonhos. E levava um cinegrafista comigo e parava as pessoas como um camelô mesmo. Eu vou mostrar um filme para vocês, mas aqui dá para vocês terem uma ideia de algumas fotos. Esse é o Lago da Batata. Daí teve muitos Sescs. Eu viajei com o Balaio Brasil do Sesc, então foram 33 cidades, fazendo Troco Sonhos todas as noites. E foi uma coisa um pouco cansativa. Até eu parei em 2006, porque tem uns trabalhos que amarram a gente. Os artistas daqui devem saber disso, né? E aí as pessoas querem, você fala, não, chega, já deu, e daí te convidam para fazer de novo, você não resiste, faz. E ele foi de 98 a 2006. Mas daí eu dei um basta mesmo, pode me implorar que eu não faço mais Troco Sonhos, sabe? Eu vou passar para vocês agora um vídeo que tem 10 minutos de duração, que é o resultado da compilação, da coleta de sonhos que eu fiz, e que de 6 mil sonhos eu compilei 80, depois de muito sofrer para conseguir tirar. Eu tenho um material gigante guardado e, na verdade, não tenho mais o que fazer com isso, e para mim está resolvido assim, esses 10 minutos de filme. Maurício, você pode passar para mim o filme? Vocês podem me parar quando vocês quiserem, tá? Para fazer pergunta, que às vezes eu esqueço de parar. O som. Está sem som. E está correndo também, está acelerado. Ei! Acho que é melhor apagar as luzes, né, para ver filme. Esses todos.
e uma casa. Meu sonho é ser cantora. Mas é muito difícil, né? Para você gravar um CD, você tem que ter dinheiro. Para você estar na mídia, você tem que ter dinheiro. E eu não tenho dinheiro. Eu fico com o meu sonho. Meu sonho é casar com meu marido de véu e grinalda na igreja. O meu sonho é que acabe a fome e a miséria desse país, que os governantes desse país criem vergonha na cara e proporcionem respeito ao semelhante, porque eles só estão pensando neles. Eita, olhando o som. Ué. Tá dormindo nessa hora, né? Podia ser um bom sonho. Parar de ser feliz, nunca. Eu era muito pequena, a gente tava numa serra, tipo Serra de Santos, assim, correndo na estrada. E tinha um monstro de lava correndo atrás da gente. Eu morria de medo, mas e tinha um passarinho, eu já nem lembro mais direito o que é, mas esse sonho eu lembro até hoje. O sonho é apenas ser feliz e continuar mantendo-se feliz até o final da vida, né? É simples assim. Aí como eu consigo isso, depende do momento que eu estiver na vida. Olha só. Eu quero ser jogador de futebol. Pegar na Mega Sena. Você vai explicar pra mim. Pra ser de todos os tipos. Então, eu troco sonhos por sonhos. Eu tenho que botar um sonho pra você. E eu te dou o meu sonho. Deixa eu ver se eu lembro de algum. Acho que eu não sonhei essa noite. Não? Não. Eu sonho que eu sempre tô caindo de um precipício, mas eu nunca chego até o chão. O sonho é surfar a onda mais perfeita do mundo, numa ilha deserta. Isso aí não é sonho. É sofrer também, velho. Eu não sonho comigo. Nada. Quer trocar um sonho comigo? Te dou meu sonho, você me dá um seu. Meu atual sonho é que eu vou viajar, vou pra Nova Zelândia, vou trabalhar lá, morar lá. E esse é meu sonho agora, uma nova vida. Obrigada. Eu que agradeço. Um sonho meu é que todas as pessoas consigam se compreender, falar todas as mesmas aspirações ou uma língua próxima, que as pessoas consigam se comunicar sem gastar muita energia com isso. Acho que esse é meu sonho. Meu sonho seria paz para meus filhos, bastante saúde, um emprego para meu marido e um salário melhor para o funcionalismo público. ver o fim da desigualdade social no Brasil. Ônibus de graça, comida de graça, não existência de dinheiro e não existência de polícia. O meu sonho é poder vestir todas as roupas que estão enfiadas lá no meu guarda-roupa, tá tudo apertado. E agora eu vou sentir aqui o sonho na barriga. É o sonho que também muitas famílias aí deveriam ter, o sonho do pão nosso de cada dia. Vibration aí pra vocês. O meu sonho é ser feliz. Quero ser muito feliz. Deixa eu contar mais um. É muito difícil falar de sonho. Tenho tanto sonho. Eu quero um patinete. Meu sonho é ser pagodeira. Que o anarquismo fosse implantado no mundo. Eu acho que o anarquismo seria o melhor regime para as pessoas viverem em harmonia, em vez do capitalismo posto como ele é, que só traz desigualdade social, desigualdade geral para tudo. Então meu sonho é que o anarquismo um dia esteja no planeta Terra inteiro. A paz neste mundo. Este é meu maior sonho. O maior sonho é viajar o Brasil inteiro, conhecer cada pedacinho, cada coisa que tiver na fauna, na flora do Brasil. Queria saúde e paz. Jogar bola. Meu sonho é um dia ter uma mulher rica do meu lado e ter tudo que eu preciso. Meu sonho é uma sociedade mais justa,
onde todas as pessoas possam dançar, onde todas as pessoas possam comer, estudar, onde todas as pessoas, todas mesmo, possam ler, ir ao cinema, conhecer o mar, olhar o céu, essas coisas básicas e simples. Ir para Salvador e pular carnaval até morrer. Tem que mudar o projetor de novo, né? Alguém quer falar alguma coisa agora? Só mudar aqui. Bom, então na trilha do Troco Sonhos, acabou que foi virando meio assim o meu modus operandi, sabe? De fazer interações. Isso era 98. Aí, em 2000, o Sesc me convidou para fazer um trabalho na Argentina, fazer uma residência na Argentina, em Buenos Aires, e eles queriam um trabalho que fosse semelhante a esse, mas Sonhos, em espanhol, chama Vuelas de Frade. Então, não tinha sentido nenhum eu trocar Vuelas de Frade por Deseos. Então, eu inventei o Cambio Manzanas por Deseos, e aí a ideia, eu fiz aqui no Sesc Santo Amaro, e na mesma semana eu fui para a Argentina e fiz lá a troca de maçãs por desejos, que tem o mesmo raciocínio do Troco Sonhos, né? Então tinha uma banquinha, eu levava as maçãs para a rua, só que aí o Troco Sonhos ele não tinha um registro imediato, né? Tem essa coisa de registrar na câmera e aí não ter uma troca imediata ali, um registro imediato. E aí, na Argentina, como a proposta era de ter uma exposição na Recoleta, e aí eu bolei, então, esse cavalete com folhas de vinil adesivo transparente, e eu pedia para as pessoas me darem um desejo em troca de uma maçã. E as pessoas escreviam os desejos na folha de vinil transparente, e com essas folhas eu forrei, eu pintei o Sesc Santo Amaro de vermelho, chão e paredes. As fotos são bem difíceis, gente, porque ainda tive dificuldade, contratei fotógrafo e tudo mais, mas é difícil demais fotografar vermelho, porque fica tudo verde. Quem mexe com fotografia sabe. E aí as fotos não têm um bom registro, mas as paredes ficaram forradas dos desejos das pessoas, tinha maçãs que ficavam expostas lá o tempo todo e as pessoas podiam continuar chegando lá, pegando uma maçã e deixando um desejo escrito na parede. Isso rolou durante um mês no Sesc Santo Amaro, e enquanto estava rolando aqui, eu fui para a Argentina fazer lá. E lá, é o que eu falo no mestrado, o trabalho não começa lá. O trabalho não começa quando ele está sendo exposto. O trabalho começa muito antes, começa na rua e às vezes até antes, né, nas negociações que a gente precisa fazer.
Aí, por exemplo, é uma feirinha que tem na frente da Recoleta, que é um espaço lá em Buenos Aires, e é uma feirinha de ambulantes, mas tem um cara que toma conta da feirinha. Aqui em São Paulo, eu sempre tive que negociar com o camelô, de chegar e falar, olha, então posso botar a barraca aqui, porque, afinal de contas, eu vou dar uma comida, né? E aí eu posso tirar, o cara que está vendendo alguma coisa do meu lado fica prejudicado. Então, eu sempre negociei com o camelô, mas lá o cara foi de uma violência muito grande, sabe? Ele pegou, ele falava, você não vai ficar aqui. Eu falava, não, mas eu preciso, eu não vou vender nada e não sei o quê. Ele acabou pegando minha barraquinha e jogando. E isso ficou no filme, porque estava tudo sendo filmado e o filme era passado durante a exposição. Mas enquanto eu estava montando, eu fiquei 3 dias na rua fazendo a troca. E aí fiquei o resto dos dias dentro da galeria, plotando, adesivando as paredes com os desejos das pessoas. E aí ele acabou entrando lá e conversando e pedindo desculpas pela atitude dele, mas ele aparecia no filme. Então, outra coisa que era muito diferente é que eu fiquei no Sesc Santo Amaro, era Largo 13. Então, o desejo das pessoas aqui era, eu quero emprego, eu quero comida, eu quero casa. E o desejo dos argentinos, eles são muito politizados e muito românticos. Então, era outra coisa. Eu estava na Recoleta também, que é um bairro, né, nobre da Argentina, de Buenos Aires. Então, era assim, eu desejo a lua para dar de presente para minha amada, eu desejo uma América Latina mais unida. Então, era muito gritante, sabe? Foi a minha primeira experiência, assim, de como era distante a diferença cultural entre a gente, sabe? Olha, desejo que o que é? A luz da lua se reflita sempre... Que a luz do quê? Não entendi, nem eu lembro mais o que é. Ah, a luz dos olhos, né? Se reflita sempre a beleza da lua. E aí, na Recoleta, o que aconteceu foi a negociação com o espaço também, que é outra negociação que a gente sofre para fazer, né? Estava tudo combinadinho, que as paredes iam ser vermelhas. Quando chegou lá, falou, não, isso aqui é tombado, não pode pintar de vermelho. Daí, mas como? Sem pintar de vermelho não fazia sentido para mim, porque tinha a ver com as maçãs, com o desejo. Aí eu bati o pé até conseguir pintar de vermelho, mas eu fiquei lá só um dia. Aqui tem o filme, não era editado, tudo que aconteceu na rua ficava mostrado aqui. E ficava uma vasilha de maçãs e as pessoas com as canetas penduradas também. Mas eu fiquei só um dia lá e tive que vir embora, que já tinha acabado o meu tempo e tudo mais. E eu fiquei sabendo que eles tiraram as canetas no dia seguinte. Então, a exposição ficou lá só com os desejos que já estavam, que realmente foram 70 metros quadrados de... Toda a galeria estava cheia de desejos, mas as pessoas não puderam interagir depois, porque eles acharam que tinham medo que rabiscassem onde não era pintado, que estragassem o patrimônio. E aí acabou que nem teve negociação, eles impuseram isso. E eu fiz isso depois pela 3ª vez no Chile, quando eu fui convidada para a Bienal de Performance do Chile em 2006. E aí lá foi uma negociação engraçada, até porque eu também fui com a barraca para a rua e logo veio a polícia. Daí onde eu vou vai a polícia e... Só que o policial, quando eu falei que era brasileira, era muito engraçado. Os chilenos são muito simpáticos, né? Eles são incrivelmente simpáticos. Então, na mesma hora, e todo mundo lá falava assim, Brasil, você é do Brasil? Tchu, 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 tchu. E o policial do mesmo jeito, falou, de onde você é? Eu sou do Brasil. Brasil, tchu, 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 tchu. E numa boa, e não me importunou mais. Eu fiquei na rua onde eu quis e fiz... E só que lá eu forrei a biblioteca com os desejos das pessoas. Lá não teve problema de negociação, mas em compensação eu não fiquei satisfeita com o resultado, porque eu tinha um espaço pequeno, só os vidros. Isso aqui já é um trabalho de um outro artista, era uma exposição coletiva, e aí eram só os vidros que tinham os desejos das pessoas. Bom, aí continuando, eu fazia o mestrado já, eu falo que esse trabalho, ele tem um subtítulo que não está aí, que a Ana, acho que eu já te contei, Ana, que ele chama Para Renato, porque eu fazia o curso do Renato Janine Ribeiro aqui no mestrado, e a gente discutiu identidade profundamente. Eu fiquei muito encantada com as questões que foram levantadas no curso, e aí eu fui convidada para uma exposição na Galeria Vermelho e bolei esse trabalho que chama-se Outra Identidade. Então, eu criei esse carrinho, que é um escritório ambulante. Esse trabalho vem acontecendo desde 2013 e ainda acontece. Isso aqui é uma das viradas culturais. Nesse carrinho, eu tenho identidades, no modelo das identidades brasileiras, só que em vez de nome,
número ou foto, elas têm... A pessoa que quer fazer uma outra identidade tem a opção de escolher entre esses carimbos que eu tenho aí. Aí, se a pessoa se identificar com alguma dessas frases e achar que essa frase pode ser identitária, ela ganha uma identidade. Como essa daqui, por exemplo. Você pode passar para mim, para as pessoas verem? Por favor, obrigada. E aí, essa já não é bem uma troca, é uma troca porque eu peço para as pessoas deixarem comigo a sua impressão digital. Num caderninho preto, a pessoa põe a impressão digital tanto na identidade, quanto nesse caderno onde é carimbada a frase que ela escolheu. E, na verdade, eu não sei mais quem são essas pessoas, eu já tenho 9 cadernos lotados, de umas 60, 80 folhas cada caderno, e eu não sei quem são essas pessoas, mas eu tenho uma identidade muito forte dela, que é a digital, né? E são centenas, dezenas de digitais diferentes. E por causa desse trabalho também, eu fui na época do mestrado ainda, e eu fui detida na delegacia, fiquei por 3 horas numa delegacia de polícia, porque eu estava na Praça do Bexiga fazendo isso, com uma amiga fotografando, e uma mulher, um cara que tem banca lá na praça, veio perguntar o que era, e quando eu falei, ele achou super poético, achou lindo e quis trocar, quis deixar a identidade dele, a digital dele, levar uma identidade. E a mulher dele, quando soube, ficou possessa e falou que eu estava ali coletando digitais para falsificar passaportes. Meio-dia na Praça do Bexiga. Aí ela chamou a polícia me levou para o posto que tem ali na pracinha. Daí lá no posto também ninguém sabia o que fazer comigo. E eu estava achando aquilo muito legal, sabe? Eles não conseguiam achar que... Eles achavam esquisito que eu achasse legal, mas eu estava fotografando para o mestrado, estava discutindo no mestrado essa questão da arte quando ela vai para a rua, o que acontece, né? E aí o cara, sabe, querendo me deter por causa de uma coisa dessa, né? E aí a mulher do moço que deixou a digital, ela falava para a policial que estava lá, ela falava, ai moça, o que vai acontecer agora? Olha, ele deixou a digital dele. E eu perguntava para ela, mas olha, ela tem um uniforme. A única coisa que me diferencia dessa outra mulher é que ela tem um uniforme, eu não tenho. Você acredita no uniforme dela? E ela não sabia responder. Aí o marido dela virou para mim e falou, olha, você não tem patrocínio. Ele queria pagar pela identidade, ele queria pagar R$1. E eu falava, não, eu não aceito dinheiro, não quero dinheiro. E as pessoas não se conformam com isso também, né? Aí ele falava, olha, você não tem patrocínio. Como é que a gente não vai desconfiar de você? Se tivesse escrito Coca-Cola no seu carrinho, eu acreditava em você, mas não tem patrocínio, você está aqui sem ganhar nada. Quem trabalha de graça é relógio. E começava com essas coisas. E aí a polícia acabou falando, olha, eu não sei o que fazer, a gente vai ter que ir para a delegacia. Aí me botaram no carro de polícia, com o meu carrinho e tudo. Então, para mim, aquilo estava sendo ótimo, e isso já é parte do trabalho. Essa negociação, essa conversa com a polícia... E eu no carro ligando para amigos e falando, chama a TV Cultura, fala que eu estou indo presa por causa de uma intervenção na rua, não sei o quê. E o policial olhou para trás e falou, ai, dona, mas é para tanto assim, sabe? Eu não vou perder essa chance. E aí no dia seguinte saiu na Folha, no Cotidiano, sabe? E é isso que eu acho muito legal. Não saiu na Ilustrada, não saiu no Caderno 2, saiu no Cotidiano. A artista é detida por mal entendido. E o delegado falou para o repórter que eu fiquei 15 minutos, 20 minutos, mas eu fiquei 3 horas na delegacia. E foi engraçado, porque como eu estava achando engraçado, ele ficou ofendido. Aí ele começou a ler o Código Penal e falava, eu não sei o que você fez, mas eu vou encontrar. E começava a ler. E como eu ri, ele me botou numa salinha, eu e minha amiga numa salinha, e ficou lá lendo o Código Penal. Aí minha nora, que é advogada, foi para lá e conversou com ele. E acabou que eu mudei. Essa identidade que vocês estão vendo aí, que está passando, ela é a nova versão, graças ao delegado. A versão antiga, ela tinha um instituto de investigação comum aqui, assim, era igualzinha a carteira de identidade antiga. E agora tem Instituto de Investigação Ana Teixeira, sabe? Ele falou, você tem que pôr seu nome aqui para assumir que foi você. E eu achei a ideia ótima, então, graças ao delegado, mudei a cara da identidade também. Então, essas negociações todas fazem parte. Esse é um trabalho que eu ainda faço. Eu ainda gosto dele, ainda me dou bem com ele. De vez em quando eu cato o carrinho e saio para a rua quando eu quero. Às vezes eu sou convidada por galeria, por instituições. Já fiz na SP Arte. E aí tem umas caixinhas, que esse é o lado mercadológico do trabalho. E aí eu fiz... Porque na primeira versão eu coletava a nuca das pessoas, em troca
eu fotografava a nuca das pessoas, a nuca, em vez de fotografar o rosto. E aí eu tenho um jogo, eu esqueci de botar fotos disso, mas daí tem uma caixinha que eu vendo com as identidades, com as fotografias de nucas das pessoas, que é uma opção de fazer um objeto, né? O Scoot veio em 2003, quando eu fiz uma individual aqui no Paço das Artes, na temporada de projetos, e eu não queria fazer um trabalho apenas dentro do Paço, queria fazer alguma coisa na rua. Então, eu bolei esse carro de som, que também tem história, e todos os trabalhos acabam tendo história. Naquela época ainda era permitido em São Paulo ter carro de som andando pelas ruas, agora não é mais. Eu gravei, quer dizer, eu contratei um cara, o seu Avelar, que ele tinha, não sei se ainda tem, uma frota muito grande de carros lá na Zona Leste. Ele era a maior frota de São Paulo era dele, para vender coisas com carro de som, né? Aí eu contratei porque eu queria a voz dele, não tinha cabimento pôr a minha voz. E são 150 verbos no imperativo, vou pôr para vocês escutarem daqui a pouco. Mas aí, para conseguir que ele gravasse, né, eu levei os verbos escritos e pedi para ele: eu só quero que o senhor leia, vamos gravar um CD, e aí o carro fica rodando, né, lá perto da USP, no Butantã, nos bairros aqui perto, com esses verbos no imperativo. E ele não se conformava com isso. Ele falava: mas assim, olha, não vai vender nada. Não vai vender nada. Mas então vamos chamar o povo para ir para o museu, né? Eu falava: vai ter uma exposição. Não vamos chamar o povo para ir para o museu, vamos só passar os verbos. Mas com respeito mesmo, paciência, não tratando ele, né, como ignorante nem nada, mas ele ficava incomodado e ele queria que eu explicasse. Eu não gosto de explicar exatamente, né? Eu queria que o trabalho falasse por si. E aí ele foi ficando muito angustiado. Eu falei: olha, então, esses verbos que estão no imperativo, porque eu acredito que a gente recebe ordens desde sempre. Eu estou querendo só mostrar isso para as pessoas, né? Que a gente recebe ordens sem perceber. Aí ele falou: mas, por exemplo, fume. Eu fumo, mas eu nunca obedeci ordem de ninguém para fumar. E é isso que ele não percebia, quanto que a gente recebe ordens né, para fumar, ou para emagrecer, ou para engordar, ou para amar. E aí ele resolveu a angústia dele falando para mim assim: eu já sei o que eu vou fazer. Eu tenho uma filha que é psicóloga, e eu vou perguntar para ela e ela vai me explicar. Então, eu achei legal também. Ele usou um outro instrumento fora da arte para explicar a arte, porque ele não deu conta disso. E acabou que no dia o carro só... Opa, deixa eu pegar o som aqui, peraí. O carro rodou pelas ruas do Butantã e eu fiz um filme. O som era esse. Decida. Abandone. Fique. Entenda. Fume. Case-se. Abençoe. Engula. Livre-se. Mexa. Sorria. Fantasie. Adoeça. Renda-se. Termine. Assista. Beije. Beba. Duvide. Trabalhe, respire, transforme, vá, tranque, envergonhe-se, faça, suporte. Bom, são 150 verbos e o carro rodou durante 1 hora pelas ruas do Butantã. Aqui dentro da USP não foi permitido que ele rodasse. Mas eu nunca mais fiz esse trabalho. Esse era outro que eu tenho vontade de refazer, sabe? Mas como é proibido o carro de som em São Paulo, ainda não rolou de novo. Mas eu gostaria de fazer de novo, de repente, soltar esse carro com essa voz. E no filme só mostra as pessoas olhando o carro passar, nem tem muita interação. Bom, aí vem o Escuta Histórias de Amor, que é uma outra ação, que essa eu fiz em 9 países diferentes desde 2005. Eu fiz uma primeira vez em 2002 aqui em São Paulo, num outro esquema, daí eu ia viajar depois do mestrado e ficar fora 2 meses, e aí eu não queria viajar sem estar fazendo algum trabalho junto. Eu achava que era um desperdício viajar só por viajar, sem aproveitar o conhecer lugares para estar fazendo alguma interação. Então, eu levei um kit que tem os nomes de cada... Na primeira vez eu fui só para 5 países diferentes, foi até a Itália. 1, 2, 3, 4. 4 países diferentes, né? Alemanha, Espanha, França e Itália. E aí eu levei um bannerzinho escrito Escuta Histórias de Amor na língua local. E levei um tricô que eu comecei a fazer em Colônia, na Alemanha. Eu ficava sentada e punha essa plaquinha do meu lado e esperava para ver o que acontecia com o cinegrafista.
Eu ainda não mostrei essa instalação em São Paulo, eu mostrei só em Toronto. É uma coisa que eu também tenho muita vontade de mostrar aqui, uma videoinstalação com os 9 filmes. Porque o cinegrafista fica ao longe e eu escuto as histórias de amor. Em alguns lugares, muitas pessoas falaram comigo, em outros, ninguém. Então, em Veneza, por exemplo, ninguém falou comigo, tem o filme só... Na edição tem 5 minutos, né? Mas eu fico o tempo todo lá sozinha, tricotando, as pessoas passando e olhando. Em Barcelona, muitas pessoas falaram comigo, eu estava na Rambla. E quando eu fui convidada para a Bienal de Performance, isso é Paris, também teve problema com a polícia. Foi não é bem uma polícia, porque é o guarda do parque, né? Vestido, com uniforme, com tudo mais, mas ela veio falar que eu não podia ficar lá no Jardim de Tuileries. E foi bem na hora que o cara estava contando uma história, sabe? Ela nem respeitou isso. No filme dá para ver isso também. Os filmes estão no meu site. E aí ela falou que não podia ficar lá, porque tinha essa plaquinha, não podia pôr plaquinha no jardim. E aí não teve negociação e eu tive que ir embora. E ela ficou muito irritada porque o câmera não parava de filmar, e ela foi até o câmera e tampou. E aí eu aproveito isso no filme também. Aparece ela tampando a câmera e depois o lugar vazio, que eu deixei o lugar vazio lá. E aí, quando eu fui para a Bienal de Performances do Chile, eu resolvi fazer um kit mesmo. A gente vai sofisticando o trabalho, né? Vai tendo experiências com ele. Então, eu criei, são 2 cadeirinhas pretas. Agora eu tenho uma mala, uma bolsa preta que eu carrego no ombro. São 2 cadeirinhas dobráveis, tipo cadeirinha de pesca. E aí o tricô, olha, já estava com uns 2 metros, agora ele já tem quase 4. E aí no Chile foi uma das experiências mais fortes da minha vida. Foi impressionante. Eu mal pus as 2 cadeirinhas e botei a plaquinha, essa senhora veio e ela falou para mim, você escuta histórias de amor? Eu tenho a história de amor mais linda do mundo para contar aí. E contou uma história de amor que eu não conto para ninguém, mas que mudou minha vida. E eu até hoje fico emocionada com isso. Depois desse outro cara, teve muita gente. O Chile foi o lugar que mais teve. Esse cara também contou uma história fantástica. Aqui é São Paulo, no Parque do Ibirapuera, que também eu fui expulsa de lá do parque, tive que ir para a rua, não teve negociação, os carinhas do parque lá, eu falava, mas tem camelô aqui dentro, estão vendendo coisa, eu não estou fazendo nada, eu só estou fazendo tricô. Não pode pôr placa. Aí eu fui para a rua e fiquei, também foi uma experiência ótima, porque eu sentada nessa calçada, aqui fora do Parque do Ibirapuera, veio uma grávida também, que foi ótima, está no filme também. Ela veio com a mão assim, com aquele barrigão, e falou, eu tenho a mais linda história de amor para contar, e contou. E a câmera fica ao longe e a videoinstalação mostra os filmes. Aqui é em Toronto, Ups, eu quero aumentar aqui. Eu deixei fora as 2 cadeirinhas, né, a bolsa e o tricô. E aí lá em Toronto a instalação só continha 6 filmes. Hoje em dia ela já tem 8. 9, aliás. Que daí inclui Toronto também, e Dinamarca e Alemanha. Não, Dinamarca e Portugal. E aqui os filmes ficam passados e tem esse shower aqui, que é um som editado com o som das ruas. As pessoas falando pelas ruas, barulho de carro e tudo mais, mas o som das histórias de amor ninguém escuta. Tem um texto muito bonito da Paula Braga, que está no meu site, que eu gosto muito da ideia dela, que ela fala que as histórias de amor ficam guardadas nas paredes do tricô, que ela acha que o tricô é como se ele formasse uma parede aconchegante para as pessoas contarem suas histórias. Porque nesse trabalho uma coisa que me interessa muito, sempre me interessou, é a ideia do público e do privado. Né? Como que no espaço público eu ia conseguir uma coisa das mais íntimas das pessoas, que é uma história de amor. E realmente isso acontece, acho que as pessoas têm muita necessidade de falar. Tem muitas histórias que aconteceram por causa desse trabalho. Então, a Kombi ela só passou pelo... eu acho que ela, pela cara das pessoas, ela causou estranheza. No mínimo foi isso, sabe? Das pessoas não entenderem o que era aquilo, que estão acostumadas a escutar, né? O açougue e tal está vendendo carne barata hoje, mas não estão acostumadas a escutar verbos, né? Que não são nem frases, são só verbos no imperativo. Mas né, não tenho... esse é um dos trabalhos que... você vai ver que mais para frente, agora eu tenho feito trabalhos que eu não estou mais presente, que é como o escute. Porque nesses que eu estou presente, tem mesmo uma apreensão, uma interação
Esse foi para uma residência que eu fui fazer em Dortmund, na Alemanha, que era uma residência só sobre arte urbana. Foi uma experiência muito interessante. Eram 12 artistas do mundo todo que trabalhavam com essa questão da arte na rua. Daí, a gente tinha um mês lá de residência e durante esse tempo você bolava um trabalho novo. E uma coisa que me intrigou lá foi a questão da língua, porque eu não falo nada de alemão. Hoje em dia até uma outra palavra eu até conheço, mas não falo nada. E aí era uma cidade pequenininha, uma cidade industrial, que nem todo mundo na rua falava inglês. Então eu ficava pensando, como que a gente se comunica sem a língua, né? E querendo entender isso, esse trabalho se chama Troca, que é Tausch, em alemão é troca. Então eu fiz essa camiseta onde está escrito, troco palavras em português por palavras em alemão. E na mesa está escrito, troque uma palavra com alguém. E aí o curador da exposição, ele falava, olha, não vai dar certo, sabe? O Muntadas era um dos curadores e o Hans era o outro. Nenhum dos dois acreditou muito. Eles falavam, olha, isso aqui não é Brasil, você não está entendendo, o povo não fala com as pessoas na rua, você não vai conseguir nada. E eu teimei, fui e funcionou muito bem. Eles vieram me falar isso no final, porque a gente fez uma exposição no final, e aí eu mostrei o filme, sem edição, do que aconteceu nas ruas. Eu cheguei a ter fila de gente para falar comigo. Eu não falava nada mesmo, as pessoas chegavam e eu falava Istausch, bem sotaquinho brasileiro, né? Istausch, eu troco. E mostrava a minha camiseta e as pessoas entendiam que eu queria uma palavra deles. E eles me davam, eu deixava uma pilha de papéis e caneta, eles me davam uma palavra em alemão. E eu tentava entender. Às vezes era pelo gesto, às vezes eles me mostravam que era sol, escrevia sol e mostrava sol, era super óbvio. Às vezes não, às vezes algumas pessoas pegavam de escrever coisas mais complicadas e eu tentava entender pelo contexto, pelo jeito, tentando não falar outra língua, e eu traduzia. Do jeito que eu achava que estava certo, do jeito que eu achava que eu tinha entendido, eu traduzia e dava de presente para a pessoa a palavra em alemão, em português. E funcionou super bem. Eu fui em 3 feiras diferentes, tá vendo? Foi super tranquilo também. Tinha um artista alemão que foi comigo para ajudar a negociação de poder montar a barraquinha, a mesa, né? Mas tudo funcionou muito bem. Esse, por exemplo, sabe, ele escreveu Mulher Bonita e ele estava fazendo umas gracinhas que dava para entender que era isso. Ele me mostrava, ele falava alguma coisa, meio que dando uma cantadinha, mas... E aí eu traduzi, que era Mulher Bonita, e eu acertei. O meu amigo disse que eu não acertei tudo, não. Quando eu mostrei a pilha de papéis depois, ele falou que não era tudo que estava certo, quando a gente conversou em inglês. Mas que eu acertei grande parte das coisas. Teve cara que escreveu falência, que não era uma coisa fácil, sabe? Aqueles alemão revoltados, assim, que queria explicar que a Alemanha estava falida, não sei o quê, e ficou falando, e escreveu. E eu acabei entendendo que era falência que ele queria dizer, sabe? Mas foi muito no... Essa menininha não sabia escrever. Aí eu estava dando o sol de presente para ela só. Sim. O cinegrafista também. Tinha 2 pessoas, um só para fotografar, outro só para filmar. Eu costumo avisar. Lá eu não falava, porque eu não sabia falar alemão. Então, mas estava na cara, o cara estava bem pertinho. E como ele era alemão, ele se comunicava, sabe? Se alguém perguntasse alguma coisa para ele. Mas, em geral, eu não tenho problema. No Escuta Histórias de Amor, eu aviso. Olha, tem uma câmera ao longe, mas as histórias não são gravadas. A história vai ficar em segredo com a gente, mas a câmera filma e eu posso mostrar esse filme depois. Mas eu não pego autorização, não tenho nada disso, sabe? Eu quero acreditar ainda que a palavra, sabe, se alguém um dia me processar, o Troco Sonhos, eu nunca peguei. Tem mais de 6.000 pessoas. O Sesc era preocupado com isso quando eu fazia pelo Sesc, sabe? Mas é impossível. Quebra toda, né, a espontaneidade, falar, assina aqui que você pode me dar a sua imagem. Assim como no meu site também, mas as imagens são todas abertas, quem quiser pegar, pega e usa, e, sabe? Eu só acho que não tive nenhum problema até hoje, acho que não... E eu não deixo a câmera ser invasiva. No caso do Troco Sonhos, ela é direta, então você tem que olhar para a câmera e falar para a câmera. Daí tem gente que falava, eu não quero, e eu trocava sonhos sem a câmera, pedia para desligar, trocava o sonho e a pessoa ia embora. Mas pouca gente fez isso, sabe? E para o mestrado, teve um dia que eu fui sem câmera, que eu queria testar qual que era a diferença, se a câmera inibia as pessoas ou não. Mas eu não achei diferença, na verdade, sabe? Não percebi diferença. Bom, aí
de ações em ações. Eu fiquei repetindo aquelas lá por muito tempo, e quando foi em 2007, eu fui fazer uma viagem para o Uruguai. Uma viagem, eu e meu marido apenas, de carro até o Uruguai, era uma viagem de férias. Mas eu também não quis viajar sem fazer nada, e eu tive essa ideia de oferecer. Daí foi para os meus amigos. Eu mandei carta para 26 pessoas, convidando os meus amigos para que eu queria emprestar meus olhos para eles. Mandei um mapa e falei, eu vou passar daqui até aqui. Mandei um mapa de São Paulo até o Montevidéu, dizendo qual que era o meu percurso, e eu me dispunha a sair até 100 quilômetros da minha rota para realizar o desejo dos olhos deles. E foi a melhor viagem da minha vida. Foi uma viagem absurda, maravilhosa. Foram 22 dias de viagem que, assim, foi muito, muito interessante. Eu me senti me despindo dos meus olhos e vestindo os olhos das pessoas, porque eu fui ver coisa que eu não me interessaria nem um pouco, sabe? Fui ver uma prisão no Uruguai, onde uma amiga de um amigo esteve presa na ditadura. Fui ver como é que chama? Um sambaqui. Eu não sou muito ligada nessas coisas de natureza, então eu nem sabia o que era sambaqui. Quando me falaram, vai ver um sambaqui, que tem o maior sambaqui do Brasil perto de Porto Alegre, em Santa Catarina, na verdade, que é uma coisa de conchas, né? E aí eu fui, e foi lindo. E aí a gente, por causa de encontrar o sambaqui, a gente encontrou um restaurantezinho micro no lugar que o cara fez um super peixe especial. Aconteceram muitas coisas muito legais, e o mais forte, eu fui fazendo um diário. Todo dia eu escrevia à mão tudo que acontecia, e eu me sentia realmente assim, tirando meus olhos, porque meus olhos ali não interessavam, e vestindo os olhos da Paula, do Cauê, de todos os meus amigos que me pediram coisas, e eram só amigos. E o resultado final, quando eu voltei, eu escrevi uma carta à mão para cada um, contando, olha, como é que eu realizei teu desejo. Foi assim, assim, assado, deu certo, não deu certo, sabe, eu consegui tal coisa. E aí foi tudo registrado apenas em foto e desenho. Cada um tem, na verdade, ninguém recebeu até hoje, porque eu ainda tenho uma vontade de expor esse trabalho. E eu pedi essa licença para as pessoas para ainda ficar com o trabalho para expô-lo. Talvez ainda seja exposto esse ano na Galeria Baró, que é a minha galeria. Mas essa caixinha, ela contém, cada um, aqui está o nome das pessoas, né? E cada um tem essa pessoa aqui me pediu para ver crianças. É uma professora, e ela falou, eu queria que você fotografasse crianças, todas as crianças que olharem para você durante a viagem. Então, tem dezenas e dezenas de crianças. Tem pessoas que, essa outra tinha me pedido, fotografa o mar, olha para o mar toda vez que você ouvir, né? E pare para olhar o mar. Então, tem muitas fotos de mar também. A experiência na prisão da Argentina foi muito legal, porque eu não tinha nem ideia como era aquilo, sabe? Foi muito forte. E aí eu fui convidada para uma residência no Canadá em 2008, e a curadora queria que eu fizesse a mesma coisa. Eu empresto meus olhos aos seus. Mas daí nós fizemos diferente. Colocamos anúncio na mídia de Toronto e na mídia aqui de São Paulo. Eu consegui de graça na Caros Amigos e na Piauí, na revista Piauí e na revista Caros Amigos. E aí as pessoas me mandavam e-mails, eu colocava um anúncio, empresto meus olhos aos seus. Se você quer conhecer alguma coisa, ou rever pessoas, ou conhecer alguma coisa em Toronto, me mande um e-mail explicando o que é, e eu vou selecionar. E dessa vez era a ideia de emprestar meus olhos para desconhecidos. E o pessoal de Toronto, a curadora lá pôs o anúncio lá, eu recebi e-mails antes, né? Eu tive um ano, foi bem longa o processo. E um ano antes eu recebi os e-mails com o tempo e fui emprestar meus olhos para os torontianos aqui em São Paulo. Um deles, por exemplo, me pediu, eu quero que você encontre o Tom Zé, fale para ele que a música dele faz a vida da gente melhor. Eu não conhecia o Tom Zé, eu consegui que uma amiga que conhece uma amiga desse o contato dele, ele me recebeu. Nesses aí são filmes, todos são filmes. Então tem o meu encontro com o Tom Zé, e eu conversando com ele, o outro pediu para ir numa roda de samba, o outro pediu para o que ele pode ver de especial em São Paulo. Aí eu mandei e-mail para os meus amigos decidirem o que eu deveria mostrar em São Paulo. Então, por exemplo, um pastel de feira é um deles. Essa aqui pediu para eu pedir para pessoas mais velhas cantarem canções de infância. Então eu fui num asilo de pessoas idosas e gravei as pessoas cantando canções de infância. E foram trabalhos todos muito emocionantes também. E aí lá em Toronto ficava exposto um DVDzinho e a pessoa podia escolher. Na parede tinha todos os... Eu fiz o pedido apenas de 8 canadenses.
foi o possível de realizar. Aqui tem o nome de cada um deles recebeu o seu DVD, nessa embalagenzinha de feltro, e a instalação ficou assim. Os DVDzinhos estavam aqui e aqui tinha a cópia deles. E a pessoa podia pôr aqui no DVD player e escutar e assistir os filmes do que aconteceu. E aí o que eu fiz em Toronto, durante a residência, eu realizei os pedidos dos brasileiros, que foram também muito legais e eu não mostrei ainda. Está tudo pronto, mas eu devo mostrar no fim do ano na galeria também. Bom, o denominador comum... Alguém quer falar alguma coisa? Foi uma exposição que eu fiz no Centro Cultural São Paulo em 2008, também interativa. Essa era uma exposição que cada artista... Foi um privilégio também, porque foi uma coisa muito legal. Cada artista tinha um curador particular. Essa era a proposta do Martin lá, que era o diretor do Centro Cultural São Paulo. E aí a minha era a Paula Zugaray. Eles convidaram primeiro os curadores escolhiam os artistas. Aí a Paula Zugaray me escolheu e aí a gente resolvia o trabalho todo junto. E a exposição chamava-se Passagens Secretas, e a ideia era que os artistas interagissem com o público do Centro Cultural. E considerando o público, as pessoas que trabalham lá, as pessoas que frequentam o centro e os artistas e tudo mais, porque ele tem uma configuração especial, né? O Centro Cultural São Paulo, ele não é um lugar como um museu, ele é um lugar aberto, né? Então é um público muito diferenciado que vai lá para dançar, fazer capoeira e tudo mais, e visita exposições de arte contemporânea. Aí a minha ideia foi fazer um denominador comum. Eu quis descobrir, inventei um denominador comum e falei, eu vou descobrir todas as pessoas que têm ou o mesmo sobrenome que eu, ou o mesmo nome que eu, ou que nasceram no mesmo ano que eu, ou que nasceram na mesma cidade que eu. Pesquisando isso dentro do público do Centro Cultural, do acervo de artistas do Centro Cultural e dos funcionários. Então, eu fiz uma carta. Primeiro eu pus esse cartaz para o público, né? Procuram-se pessoas de nome Ana, sobrenome Teixeira, ou nascidas em 57, ou nascidas em Caçapava, para me procurar. Esse cartaz imita os cartazes que o Centro Cultural usa, né? Espalhei os cartazes pelo Centro Cultural e recebia e-mail das pessoas e marcava de filmar com elas. Aí eu perguntava, eu falava, bom, a gente tem um denominador comum. Se fosse o nome, eu falava, então me conta a história do teu nome. Por que você se chama Ana? E aí a pessoa, ou então, da onde vem o Teixeira? Ou então, o que aconteceu no ano que você nasceu, que você sabe que foi uma coisa marcante? Ou então, me conta alguma coisa sobre Caçapava. E aí eu achei, essa aqui era a carta feita para os artistas, todos os artistas do acervo que tinham alguma coincidência como essa comigo, eles receberam uma carta, foram poucos que toparam participar. Os funcionários também receberam, todos que eu separei os que tinham já alguma característica, eles receberam uma carta e toparam participar. Eu contratei uma pessoa que ficou sendo uma recepcionista lá para mim, e ela recebia as pessoas, explicava o trabalho, e eu ficava numa salinha filmando. E aí as pessoas iam até mim, aí é onde os cartazinhos espalhados também pelo Centro Cultural. Quem tinha um denominador comum comigo ganhava um bottom, denominador comum, e aí são as pessoas sendo filmadas e contando as suas histórias, por que elas têm um nome, Ana, e a instalação tem tudo, tem esse lado que eu chamo de inventário, que tem os gráficos, que mostram aqui quantas pessoas de artistas, quantos funcionários, quantos têm um denominador comum comigo, as fotos do processo, e aqui são uma tela grande, onde passam as pessoas contando as suas histórias, e uma telinha pequenininha, eu contando a minha história. Por que eu me chamo Ana, de onde vem meu Teixeira, o que aconteceu em 57 e o que eu conto de Caçapava. E aí isso está no meu site também, dá para assistir os 2 filmes juntos lá. Bom, essa é a exposição mais recente, agora de 2010. É uma exposição que ela não é uma instalação, mas é uma exposição que veio de uma história pessoal, veio a partir do luto, da morte do meu marido. E aí ela se chama Não Mais, Mas Ainda, com essa ideia de que as coisas permanecem na gente, né? E foi uma maneira que eu lidei. Eu comecei primeiro fazendo o que eu estava chamando de desenhos do luto, que são desenhos em branco, no papel preto. Vocês podem ver que foi uma outra fase, né? Passou um pouco da fase interativa com as pessoas,
depois da morte do meu marido, eu entrei numa fase mais de ateliê, fiquei bastante em casa durante 2 anos, 1 ano e pouco, trabalhando em coisas mais desenhos, objetos. E aí essa exposição, então, ela contava com esses objetos e desenhos todos juntos. Eu vou mostrar um a um. E ela tem ainda uma interação. São vários objetos, né? Essa é uma bexiga de bronze preta que fica fixada lá no alto do teto da galeria, né? A gente botou esse teto aí porque a galeria não tem teto. Aqui são desenhos. Esse é um baralho, onde tem um baralho de mármore de Carrara, onde está não mais, mas ainda. Esse é um filme da tatuagem ainda, que eu tenho aqui no pulso, e o filme só mostra o cara fazendo a tatuagem na hora. E no final eu fiz uma performance, eu vou mostrar os desenhos em seguida. No dia da abertura eu fiz essa performance, onde rolava um som com histórias, com vozes, era uma voz feminina e uma voz masculina, e eu ficava enchendo essas bexigas pretas enquanto o som rolou durante meia hora, até criar essa presença de ar. A performance chama-se Falta-me Qualquer Coisa que Seja Feita de Vento. E eu criei essa presença de ar ali, com essas bexigas pretas, enquanto o som rolou. E depois elas ficaram durante 1 mês expostas na galeria e foram se deformando, né? Murchando. Vocês vão ver os desenhos em seguida, na outra pasta de desenhos. Bom, e agora em 2011 eu fui para uma residência no Instituto Sacatar, na Bahia, de 2 meses, que é uma residência para artistas do mundo todo também. E lá eu fiz alguns trabalhos em parceria com uma artista canadense, que era o nosso projeto inicial, e também inventei isso que é recente agora, que eu estou chamando de DIM, Discretas Intervenções Mundanas, no mundo da Ana. E aí uma delas é Aviso, que é essa placa que eu fiz imitando placas de aviso que são colocadas na praia, tipo, né, tubarão, cuidado, maré alta, Só que está escrito, entre hoje e amanhã existe uma quantidade infinita de tempo. E aí eu coloquei essa placa em várias praias diferentes, filmei, fotografei, e ainda não editei os filmes. Mas já é um trabalho que não tem minha interação, sabe? Eu estou começando a fazer essa série que eu não estou mais lá. Eu coloco a coisa, tenho uma intervenção no mundo, mas eu tô longe. E eu gostei disso e quero ver se eu continuo com essa linha mais fortemente do que a interação corpo a corpo. Essa outra chama Para Fazer-se Ar, e eu coloquei essa rede a uns 30 metros de altura, num lugar impossível de se deitar, né? Só para se fazer ar. E foi legal também a reação das pessoas da ilha, que acabou que a rede ficou conhecida na ilha inteira, e os funcionários da Sacatar vieram contar que todo mundo estava falando, e eu vi uma mulher na praia com um celular e falando: você não acredita que eu estou vendo, tem uma rede aqui num lugar absurdo, e é impossível, mas você não acredita, tem alguém deitado dentro. Sabe, da onde que ela tirou que tem alguém deitado dentro, eu não sei, mas... E falou, vou pôr as fotos no Facebook, não sei o quê. E como a praia de lá é uma praia muito especial, ela tem a maré, ou ela está maré alta, ou então tem 300 metros de areia aqui, sabe? Dei uma visibilidade, muito grande. E é só isso, é um trabalho bem silencioso, a rede vai ficar lá até apodrecer. Colocá-la lá foi uma negociação intensa também, porque eu contratei uma pessoa que está acostumada a subir nos coqueiros, mas essas palmeiras são palmeiras imperiais de 1800 e pouco, e aí me apavoraram, falaram, elas estão podres, vai cair, ninguém nunca subiu tão alto assim, o aparelho que o cara tinha não alcançava na palmeira, porque eles estão acostumados com coqueiro e com dendenzeiro. E aí o que ele fez, o que a gente conseguiu foi pegar uma escada daquelas bem altas, ele subiu na escada, daí da escada ele começou a usar o aparelho onde a palmeira ficava mais fina. E tem no Facebook todo o processo lá dele subindo, ficou bem bonito. E foi muito legal com ele também, porque ele se sentiu, agora ele é conhecido na ilha inteira como o cara que subiu nas palmeiras, sabe?
Para ele fez super bem. E essa é o Para Fazer-se Mar. Esse pier que tem lá na residência é uma coisa muito forte, ele é um lugar muito bonito. E aí eu coloquei lá essa vara de pescar com essa gaiola vazia. E a maré vem e a gaiola fica dentro d'água. E chama Para Fazer-se Mar. Tem hora que essa água está lá, ó, onde está essa listinha. E tem hora que está aqui em cima, cobrindo tudo. Logicamente não deve estar mais lá. E essa pipa, com ainda, eu fiz uma pipa com com a palavra e contratei um menino para empinar para mim e tem um filme também. E aí tem esse trabalho que eu fiz com uma artista canadense, que ela chama-se Anne, então a gente chamou de Ana e Anne Serviços. E aí, nossas ideias, a gente fez 2 trabalhos, um chamado Marcas d'Água e o outro Marcas n'Água. Lá, a residência não tem como você não se voltar para o mar. É uma coisa muito forte, você está 24 horas vivendo ali na areia e a gente aproveitou ao máximo isso. Então, o Marcas d'Água, a gente se propôs a fazer tatuagens nas pessoas, bolamos esse kitzinho, ia para a praia de biquíni e com a AIA Serviços lá e convidava as pessoas, se elas quisessem responder para a gente uma pergunta. O que é que você tem de invisível dentro de você que você gostaria de tornar visível? Se eles respondessem essa pergunta, a gente bolava um desenho sobre essa pergunta, sobre a resposta que as pessoas davam. E fazia o desenho nas pessoas. E aí a gente fez um filminho também, e fez os registros. Aqui são alguns dos desenhos. E isso se chama Marcas d'Água porque vai sair na água. Era feito com caneta permanente, mas que na água ia sair, né? E o Marcas n'Água, a gente aproveitou que lá tem 2 caiaques, que eu nunca tinha usado caiaque na vida, mas adorei, viciei de andar de caiaque. E aí a gente criou essa roupa para os caiaques, escrevemos o DIN, Discretas Intervenções Mundanas, a IA do outro lado, e a gente saía de caiaque com essa, como chama isso mesmo? Coisa de isopor aí, essa caixa de isopor, onde estava escrito: que cor tem a sua saudade. Nós fizemos gelos com a água do mar e a gente ficava andando pela praia. Se alguém parasse a gente para perguntar o que a gente estava querendo, a gente falava: olha, se você quiser dizer a cor da sua saudade, a gente pinta a sua saudade. Pinta um gelo de mar com a cor da sua saudade e você pode devolvê-lo na água. E aí fizemos isso e, ó, isso aqui é no dia da maré cheia, de uma outra, a maré estava baixando, a gente foi sem caiaque, mas andava de todo jeito. Aí é o gelo sendo pintado com aquarela e a pessoa punha de novo o gelo na água com a cor da saudade dela. Para a saudade se misturar com todas as saudades que estão no mar desde que o mundo é mundo, né? Em geral, os psicólogos adoram esses tipos de trabalho. Fica bonito, né? Ups. Por que voltou no Profissões? Bom, só falta agora... É isso mesmo. Uma série de desenhos. A gente está dentro do planejado? Tá. Era 1 hora... Eu queria falar um pouquinho só da história do desenho, tendo a ver com a trajetória pessoal também. Eu desenhava, fazia desenhos de observação, fazia retratos, fazia de tudo um pouco com desenhos. E era aquele tipo de desenho que a tia da gente adora, sabe? Todo mundo da família acha lindo, assim, porque é um desenho bem... que toda a família gosta, mas que você mesma não fica satisfeita com ele. E aí, quando eu entrei na universidade... O que aconteceu? Eu matei meu desenho. Eu não quis mais saber de desenhar, porque eu falava, isso não presta para nada. Para que esse desenho figurativo de Praça da República, sabe? E aí eu parei de desenhar. Travei, assim, não conseguia fazer desenho nenhum. E os primeiros anos, né, Paty, não tem aula muito de desenho exatamente, né? Então tinha desenho de paisagem com boot, algumas coisas assim, mas eu parei de desenhar durante muito tempo. E eu comecei a desenhar de novo quando eu estava fazendo uma aula com o Fajardo e eu tive que faltar durante 15 dias que meu marido ficou internado. E eu fiquei no hospital com um caderninho, um caderno
A5, pequenininho, e o que eu tinha para fazer lá era desenhar, porque ele estava ligado a máquinas, e aí eu comecei a desenhar as máquinas, a desenhar a parte dele que estava visível, que eram os pés, desenhar os objetos do quarto. Eu ficava sozinha com ele numa semi-intensiva, numa unidade semi-intensiva, e aí comecei, isso tudo são desenhos pequenininhos, tá vendo? De folha de caderno mesmo. E quando eu voltei e mostrei isso para o Fajado, a gente teve uma conversa muito boa sobre os desenhos e eu achei que eu tinha descoberto meu desenho de novo, sabe? E eu voltei a desenhar e esse trabalho chama Engolir as Horas Todas com os Olhos. E depois dessa série eu não parei mais de desenhar. Então, foi uma coisa bastante pessoal que levou a um trabalho, né? E aí, essa série também é a partir de uma gravura feita dele deitado, dormindo, deitado nu, e eu comecei a pegar em cima da gravura e eu desenhava com aquarela. Então é uma série do mesmo desenho repetido até sumir, chama Porque Somos Também Aquilo que Perdemos. Às vezes era com textos, o texto para mim é desenho também, é muito... Aí é quando some completamente a gravura e fica só achuras. Porque somos também aquilo que perdemos. Aí em 2005 tem essa série de dormentes que eu comecei a fotografar pessoas dormindo na rua. Ainda com essa ideia de pensar, né, o que é privado, o que do íntimo vai para o espaço público, né? E não só, aqui no Brasil o que mais tem na rua são moradores de rua que dormem na rua, mas... Na Europa, principalmente, o que mais tem é turista dormindo na rua, né? Cansado de passeio e tudo mais. E aí foi uma coisa que me interessou, eu comecei a fotografar e esses desenhos são de observação, às vezes do real e às vezes de fotografia. Eles são... bom, eles ocupam... Tem muito espaço branco, né? A série ocupa... O espaço branco faz parte, né? E esses desenhos foram também... virando outras coisas, crescendo. Vocês vão ver indo para paredes. Viram essa... Na verdade, tudo vai se desdobrando. Também eles viraram essa outra série que chama Noturnos, que é uma série pequena, mas que são... Daí começou a ideia de dormir em lugares estranhos, né? Essas maçãs gigantes, ou esses peões... ou esses livros, ou a caixa de tintas, ou esse ferro. Vocês vão ver que tem uma continuidade com a série que vem depois. A Maria também, ainda era todo mundo dormindo. A Paula Braga também, que é essa que escreve sobre o meu trabalho, ela fala que ela vê que os desenhos que tinha a ver com essa fase de hospital, doença e... As pessoas estão sempre dormindo como que fugindo de alguma realidade, dormindo em lugares protegidos. Aí eles começaram a crescer e ir para a parede. Eu comecei a fazer eles com caneta permanente, diretamente nas paredes. Aí já é na galeria, numa exposição de abertura da galeria, já entra esse rato, que começa a ser também já uma figura recorrente, quando começa a entrar os animais. Agora, na próxima série, eu já começo a usar os animais. Isso foi agora, lá na Bahia, que tinha um menininho, eu conversei com um menininho na rua, eu passei por esse muro aqui, achei muito legal que estava escrito, costura-se. E do lado a costureira, tem uma janelinha aqui da casa, cadê? Aqui, ó. E a mulher costurando ali na máquina, isso é em Itaparica. E aí um menininho que estava sentado aqui, Handel, que ele chama. Aí eu falei para ele, você não quer virar um desenho na parede? Ele falou, quero. E aí eu tirei uma foto dele e fiz o desenho dele ampliado aqui na parede. E foi muito legal porque ele curtiu muito, ele não cansava de falar, mas que coisa linda, mas que coisa linda. E vou chamar meus professores para vir ver, vou chamar minha namorada... Um menino muito extrovertido e ele me desenhou também, me deu de presente um desenho meu. E foi legal a troca, mas esse desenho ficou lá até alguém vir e pichar por cima.
Essa é a série onde começam a entrar animais. É uma série que começou, eu exponho nessa parede como se fossem retratos de família, né? São baseados em retratos que eu coleto da internet ou peço para amigos retratos antigos de família, ou então em pessoas que eu observo mesmo, né? E o nome da série é Nós os Vivos, que é baseado num filme do Roy Anderson chamado Vocês os Vivos, que passou numa mostra, que eu fiquei encantada com o filme. Essa aqui é uma das cenas do filme, só o cenário, né? As pessoas e o bicho é por minha conta. Eu gostei muito do filme e acabei... Isso aqui também é baseado no filme. Já vocês percebem que o desenho começa a ficar mais detalhado, com mais detalhes mesmo. É sempre colocando as pessoas em de situações comuns virarem inusitadas. Essa é uma cena do filme também, é uma cena... Só que no filme eles não estão nus, estão tocando. E aí os desenhos daquela série que eu mostrei para vocês, a exposição, né? Então são os que eu estava chamando de desenhos do luto. Esse desenho é grande, tem 1,5 metro de largura. A caneta branca sobre papel preto. Esse também é bem grande. E aí tem uma série de 8 pequenininhos, que é a mão em diversas situações. É isso. Bom, gente, agora a gente tem 40 minutos para conversar. Se alguém quiser colocar alguma questão para Ana. Eu fiquei pensando, quando você mostrou os trabalhos dos primeiros, os mais relacionais, como é que você entende a relação do registro desses trabalhos que são tão vivenciais e são tão experienciais, são histórias, a sua vida se funde na sua pesquisa, e vendo a sua produção eu tentava entender como você encarava esse problema de registrar e veicular os trabalhos, né? De uma forma, como fazer eles circularem ou comercializar, enfim. E o primeiro vídeo o primeiro trabalho que você mostrou do Troco Sonho é um vídeo, e depois, enfim, o outro você estetizou a forma de apresentação com a parede vermelha. O terceiro era um documento, né? Que era o terceiro não, o RG, né? Do RG. Enfim, eu queria entender como é que se isso foi uma questão para você, e como é que você pensou como é que você trabalhou esse processo de documentação e veiculação e articulou isso na sua poética, desdobrou isso na sua poética. Foi uma questão bem forte para mim. Eu lembro que durante o mestrado foi uma das discussões fortes com a Carmela Gross, que era uma das professoras, que ela me chamou para fazer o Troco Sonhos numa exposição com ela, e para mim sempre ficava isso, mas tem que ter registro, sabe? E depois acho que isso foi se resolvendo aos pouquinhos. Eu acho que o trabalho das maçãs, ele tem uma boa conversa rua-instituição, sabe? Quando os desejos, o que está nas paredes da instituição são os desejos, sabe? E os outros, eu acho que tem essa história do site. O Impresso Meus Olhos aos Seus, por exemplo, que não foi mostrado ainda, ele está muito bem mostrado no site. Tem todo o processo, daí tem todos os desejos, um por um, você clica, vê o desejo da pessoa, como é que eu fiz, sabe? Então, se eu for mostrar esse trabalho, ele tem que ser com site, por exemplo. Cada trabalho vai pedindo uma solução.
sabe, diferente. A gente vai tendo que, né, que se adaptar a soluções que o trabalho pede, na verdade, né? Agora, na virada, sábado agora, eu vou fazer um trabalho no Sesc Belenzinho que chama Coleta de Espécimes Locais. Que eu tinha falado que eu ia parar com trabalhos interativos, essas histórias que eu fico, não, acho que eu não vou mais fazer interativo, vou ficar só no ateliê, mas acabou que acabei propondo esse, o Sesc topou, e agora eu estou bem feliz com ele. Esse, por exemplo, vai ser um trabalho que eu tenho um livro grande, onde eu vou, toda a minha pesquisa vai virar desenho. O que eu me dei conta é que eu tenho essa pesquisa com os espécimes humanos há muito tempo, né? Me interessa saber os desejos deles, das pessoas, interagir com as pessoas. Então, é como se eu estivesse coletando, né? Eu coleto sonhos, coleto digitais, eu faço coletas. Então, eu assumi uma coleta agora. Então, eu vou coletar espécimes que estão no Sesc Belenzinho durante a virada cultural. Eu vou ter uma tenda e um caderno já preparado com espaços próprios já para desenho, e tudo vai virar desenho. Tudo que eu perguntar para a pessoa vai virar desenho, sabe? E eu quero registrar, tem 2 questionários diferentes e tem uma maneira de eu registrar a descrição da pessoa e um detalhe da pessoa. E é usar o desenho de uma maneira que me satisfaz, na verdade, porque essa história de eu ter a briga com o desenho há anos atrás, de falar, meu desenho não serve, esse desenho que é realista, que retrata o real, que dá conta de um sombreado e tudo mais, agora eu uso ele a meu favor, fazendo, né, ele parte de um conceito. E nesse caso vai ser o livro, esse livrão vai ser o registro desse trabalho, além das fotos, né, isso sempre faz parte, né, ter alguém para fotografar, ter alguém para filmar, fazer essas parcerias. Mas foi uma questão bem forte para mim no começo, agora não é mais. Agora eu acho que os trabalhos se resolvem sozinhos, sabe? Esses da Bahia, por exemplo, a gente foi fotografando e resolve como é que a fotografia vira o registro dele mesmo. Às vezes pode fazer filme, às vezes não. Sabe? E você apresentou a pesquisa de uma forma segmentada, o desenho, os trabalhos e os desenhos, né? Mas os desenhos que você faz, se os trabalhos seus, experienciais, são relacionais, são o que está em jogo ali é o outro, né? Os desenhos, embora seja uma outra linguagem, há muita semelhança entre as duas pesquisas, né? O outro também tem esse caráter lírico, poético das figuras, um lado meio idílico que tem nos trabalhos relacionais do sonho, do desejo, enfim, né? E talvez essa proposta sua consiga, esse projeto seu consiga amarrar juntar as duas coisas, o desenho com a interação. Tem razão, é a primeira vez que vai ter isso, né? Eu pensei em contratar alguém para fazer, mas depois desisti, falei, não, eu mesma vou me enfrentar com o desenho e com as pessoas ao mesmo tempo. Vamos ver, vai ser uma experiência. Eu pretendo sair fazendo essa coleta em outros países, sabe, o espécime pesquisado vai ganhar um carimbo na pele, vai marcar que ele foi um espécime pesquisado ali. Vamos ver o que vai dar, é novo esse. Ana, eu queria que você comentasse esse teu trabalho do História de Amor. Ouço História de Amor? Escuto História de Amor. Em relação aos outros, de interação, porque para mim ele me pareceu de um caráter muito particular, não sei, parece que ele tem um pudor, porque você vai ouvir a história, mas você não publicou, você não contou pra gente, fica pra você, né? E os outros é o contrário, você está expondo esse privado, está falando, as pessoas vão e abrem esse privado até facilmente, né? Incrível como você aperta um botãozinho e elas abrem, assim. E nesse não, esse eu acho que, não sei, particularmente eu gostei muito dele ser ele preservar esse íntimo, apesar de estar ali, né, exposto, público. O que você vê são duas pessoas conversando, né, uma delas com um tricô na mão, né, com uma imagem muito poético também. E eu achei muito bonito você não contar pra gente, na verdade. Mas eu queria que você comentasse dele em relação aos outros e o porquê dessa mudança. Então, Paty, eu também acho. É um trabalho que eu tinha muito grilo com o Troco Sonhos, sabe? Eu fui ficando com o bode do Troco Sonhos, sabe? Com a história de... Nossa, era muita exposição e também a minha ideia era ser um camelô, né? Quando eu comecei em 98,
aqui na ECA ainda, numa aula de multimídia, eu fui para a rua fazer isso com o Henrique de câmera e tudo mais. Olha isso. E depois a Fernanda e o Billy, cada hora era um que ia ser câmera para mim, até o trabalho se consolidar mesmo. Mas ele sempre me deu um incômodo, sabe? Que eu achava que eu estava expondo demais as pessoas. Eu conversei demais isso com o Martin no mestrado, sabe? Que era meu orientador. Que eu achava, nossa, mas eu estou expondo muitas pessoas e como é que fica isso, sabe? E aí depois eu me tranquilizei com o trabalho, assumi que era isso, mas eu tive muita crise com ele. Até porque uma coisa que eu não tenho problema de falar também, é uma coisa que me preocupava, era assim, mas por que as pessoas só querem ser felizes? Que coisa, sabe? Quer dizer, eu queria saber o sonho das pessoas, mas eu me incomodava que todo mundo quer ser feliz, sabe? Quando eu comecei a compilar, eu cheguei a compilar 1000. Fiz uma planilha do Excel e colocava assim, sonho de consumo, sonho de desejo, sonho particular, não sei o quê, e comecei a fazer isso, porque eu não sabia bem o que fazer no mestrado, né? No começo da pesquisa, eu comecei a fazer, vou compilar os sonhos, e vou estudar, minha primeira ideia era estudar essa intimidade exposta, né? É. Ah, sim, não, certamente, né? Eu acho que... Então, mas eu fujo disso, eu fujo das psicologizações e das sociologizações, sabe? Os antropólogos e os psicólogos que podem pegar o material e fazer o que eles quiserem, mas não é meu interesse, sabe? O meu interesse não é esse, é a arte ali promovendo... só a arte mesmo. Eu não quero psicologizar, mas o Troco Sonhos era uma coisa que me incomoda. Não, eu me envolvo. Não vou dizer... Não é performance. Por isso que eu discuto isso no mestrado também, sabe? Essa performance que eu fiz dos balões pretos foi a primeira performance da minha vida mesmo. E isso foi performance. E aí eu diferencio ação de performance. Apesar de, né, não teria essa... A tradução seria... Para performance seria ação, mas para mim não é. Mas deixa eu só voltar na resposta da Patrícia, daí eu volto para isso. Mas eu acho o Escuto Histórias de Amor é um trabalho que eu gosto dele, acho que eu gosto mais do que o Troco Sonhos, até por isso, por ter decidido não contar as histórias. Porque eu podia decidir contar de alguma maneira, mesmo que a câmera não gravasse, eu lembro das histórias. Cada um que eu vejo sentado ali, eu lembro o que aquela pessoa me contou. E eu poderia optar por contar. Já teve um monte de gente que falou, não, escreve um livro, faz alguma coisa, conta essas histórias. E eu não acho mesmo. Eu acho que tem mais força no trabalho se ele for silencioso. E a instalação da maneira que eu penso seria, sabe, que eu tenho sonho de fazer, que é 9 telas gigantes com as pessoas sentadas e eu tricotando. Daí você me vê chorar, você me vê gargalhar, vê a pessoa chorar muito, vê a pessoa gargalhar também. Mas e o silêncio, quer dizer, não o silêncio porque tem esse som que também é um som que resolve bastante a questão, sabe? É a cidade, é o som da rua. Aquilo lá, por mais que seja íntimo, o som da rua contrapõe, sabe? Então, eu acho que ele tem uma diferenciação, eu não sei dizer por que surgiu. Talvez, eu acho que surgiu do meu incômodo, porque foi no fim, né? Eu já estava acabando, foi quando eu acabei o mestrado que eu fui para a Europa e fiz o Escuto, sabe? Foi quando eu tinha resolvido, tinha me enchido bem daquelas histórias, de toda essa questão da... Porque o que eu acabava tendo medo, que eu sempre temi, foi que meu trabalho ficasse muito parecido com o Silvio Santos, sabe? Com esse cara que põe um microfone e fala, e aí vem qualquer um e fala qualquer bobagem. Porque depende muito da pergunta. E isso lá na Bahia agora foi muito forte de ver, sabe? Que quanto mais complexa a pergunta, você tem melhor... que cor tem a sua saudade? Foi uma bela pergunta, sabe? Foi esse trabalho funcionou super bem. Ele, como tem um filme dele, ficou, que eu ainda vou editar, mas ele funciona, porque a pergunta é complexa. Se eu falasse assim, de quem você tem saudade, sabe? Você tem uma resposta muito imediata. Agora, a cor da sua saudade, você tem que parar para pensar. Isso, fazer uma escolha. E eu não queria saber a saudade de ninguém. Eu só falava, não, só a cor. Eu não quero saber do que você tem saudade. Eu só quero saber a cor que ela tem. E aí era uma coisa mais silenciosa, sabe? De pintar aquele gelo e dar para a pessoa. E a pessoa pôr aquele gelo na água e ir embora, sabe? Talvez eu comecei a buscar o silêncio, eu acho, sabe? E nos desenhos acho que isso fica mais claro, né? Que tem um silêncio.
Agora, o que eu ia te falar mesmo? Ah, da performance, né? Então, não é performance porque eu não estou atuando, sabe? Eu percebi muita diferença. Na rua, se alguém me enche o saco, eu respondo. Ah, não, dá licença. Se vem bêbado caindo em cima de mim, sabe? Me dá um sonho. Não fico fingindo que eu não atuo lá. Eu sou eu do jeito que eu sou, sabe? Fico irritada, fico emocionada. Isso transparece no trabalho também, sabe? Mas isso eu não evito. Mas eu evito psicologizar, ficar fazendo análise, sabe? Daquilo. Isso não me interessa mesmo. É uma coisa pontual, assim. E não é... Muita gente fala que é generoso, que é... Me pergunta de que igreja que eu sou, sabe? Com as maçãs, falava de que igreja que você está distribuindo maçã, sabe? Aí eu não está no meu poder, né? O que o outro vai fazer com o que a gente põe no mundo já é do outro, não é da gente mais, né? Eu acho. Não, pois é, porque a pessoa está te dando um sonho, né? Você dá o... Mas teve gente que chegou e falou assim, não, meu sonho vale muito mais, esse sonho é muito pequenininho. Eu quero 5 em troca do meu. E eu dava 5 em troca de um sonho. Tinha gente que negociava assim, valores, sabe? De sonhos. Tá ótimo. Tem uma pessoa ali atrás. Obrigado. Então, Ana, eu percebi que, assim, todos os seus... Aliás, eu não percebi. Você tinha mesmo falado que você tem uma relação muito forte com a palavra em todos os seus trabalhos. Mas eu não sei se foi uma impressão ou se eu não entendi direito mesmo esse trabalho, mas eu acho que o trabalho mais calado que você fez foi o Não Mais, Mas Ainda. E eu não sei se por essa falta mesmo dele ser um pouco mais calado, que faltou um pouco na apresentação, ou pelo menos eu não percebi, a reação do público. Você percebeu alguma reação do público assim quando eles entraram em contato com isso, comparando com os seus outros trabalhos, que você tinha, sei lá, uma reação imediata das pessoas, uma resposta na hora? Não, porque eu também, como é uma exposição que fica lá na galeria, né? Eu tive retornos muito bonitos de amigos, sabe, que me escreveram contando o que pensaram, que era uma exposição muito forte com a questão da dor, né? Que era evidente que ela estava expondo a dor, e isso mas é retorno pessoal mesmo, assim, de público não dá para ter, né? Porque também pode ser que tenha a pessoa entrado lá e visto como desenho, preto sobre branco sobre preto e pronto, né? Mas já não era uma questão para mim, sabe? Esse trabalho foi tão para resolver comigo mesma todas essas questões, essa questão do luto, sabe? Foi mesmo, e eu tinha medo no começo. Quando eu comecei a fazer a série, eu falava, eu não posso fazer uma coisa dessa, é muito pessoal, como é que eu vou pôr uma coisa tão pessoal, né? Mas, por fim, isso foi sendo resolvido aos poucos, e o texto da curadora, que é a Paula também, ela fala explicitamente isso no texto, sabe? Que a arte às vezes está ali para resolver algumas questões pessoais. E esse é o caso, né? Mas não dava. Na performance, por exemplo, eu nem olhei para as pessoas, porque se eu olhasse, eu sei que não ia dar conta. Então, eu não olhava, eu olhava para um ponto infinito lá e não vi mesmo, não tenho noção do que rolou. Pensando nessa relação com as palavras, com quem você dialoga? Quem são os seus referenciais poéticos? Porque existe uma poesia, uma poética muito grande nos nomes que você dá para as suas ações, nos nomes que você encontra, como você resolve, né? Eu tenho uma poesia, uma poética, né? Uma poética na forma de pensar e na forma de escrever, de traduzir esse pensamento poético. Existem alguns escritores que você, enfim, traz para o seu trabalho como referência? No geral, né? Às vezes é escritor, às vezes é filme. No caso desse Vocês os Vivos, eu fui ver 5 vezes o filme no cinema, sabe? Eu fiquei tarada pelo filme, agora eu tenho ele em casa. Então, daí uso como referência para os desenhos, né? Mas às vezes literatura eu leio muito. Eu sou uma devoradora de livros, e eu fui para Portugal ano passado e eu estou encantada com o Antônio Lobo Antunes, sabe? Para mim ele é
referência do nome da performance, sabe, de algumas outras coisas, mas varia muito. Eu leio muito Clarice, muito Guimarães, muito vai por aí. Mas às vezes é um cineasta, às vezes é livro, às vezes é poema, poesia mesmo, direto, né? E às vezes é só vida mesmo, né? Vida cotidiana. Ana, eu fiquei pensando no percurso do seu trabalho, alguns eu conheço, outros não. E eu acho que tem uma espera, desde o primeiro momento, né, do Troco Sonhos, mas acho que até esses outros que vêm do filme também tem uma espera que está por vir, não é uma coisa dada. E ao lado da espera tem a deriva, que acho que é uma coisa do seu caminho. E eu ia falar no silêncio, mas você já falou. Eu tinha notado essas três coisas que eu acho que elas são constantes em todas as séries. A espera, a deriva e o silêncio. E acho que tem uma outra coisa também, tem uma forma muito particular de coletar, agregar e depois colocar em circulação. Que são dispositivos que para mim estão ancorados nessas três palavras. Que você coleta, você agrega e depois você põe para circular de um outro jeito. Acho que você gesta. Em todas essas séries, com os nomes poéticos, né, que vêm, que tem... São outras camadas, né, nas próprias, vamos chamar assim de séries, de conjuntos, não sei se pode chamar de série, mas agrupamentos, acho que é uma palavra melhor. E acho que fica quase que um modo de agregação, ou modos de agregação que são diferentes, né? Por exemplo, A Cor da Saudade, Pôr no Mar, é fluido, vai embora, já desfez. Outras coisas você tem pela fotografia, você tem o filme, mas é outra forma, outra camada desse trabalho acontecer, né? De um outro jeito, de ir para um outro lugar, de uma outra forma. Que eu acho que se superpõe e agrega camadas de circulação e de agregação. E muitas vezes no contrafluxo do sistema oficial da arte. Eu acho que é uma forma, assim, de pensar. Fiquei muito tocada e estou pensando, tentando exercitar alto, né, o que eu estou pensando aqui. Que, vamos chamar assim de âncora, mas não é aquela âncora que segura o barco, é a âncora que fica à deriva o tempo inteiro. Né? Que você tem um lugar, você tem uma proposta, você escolhe, mas você é camelódroma o tempo inteiro, até na maneira de pôr o trabalho para acontecer no mundo. Você estava falando dessas caixas, né, das cartas dos amigos que pediram para você fazer o trajeto. Você fez, as caixas estão lá guardadas ainda, eles ainda não receberam, né? Então, assim, a espera permeia todo o seu trabalho o tempo inteiro, até na forma de apresentar aqui. Não sei se você pensa isso. Nunca tinha pensado nisso, adorei. Pensando. Escreve isso para mim, Lucimar. Escrevo. Obrigada. Nossa, lindo. Deriva, espera, deriva e silêncio. Coleta. Oi. Olá. Somos seres psicologizados, não tem como, né? Não é que eu nego, não é meu interesse, sabe? Porque eu acho que isso já é para os psicólogos, mas daí acho que tá lá. Eu prefiro ver como poesia, sabe? Como ela falou, eu prefiro ver isso como poética, porque eu acho que a psicologia tem um arcabouço assim meio pesado demais, eu acho, sabe? É outro modo de pensar, são discursos diferentes, eu acho. Oi, Ana. Eu acho muito interessante os seus trabalhos, eles trabalham muito com o aspecto da vida, né, com o cotidiano. Então, como você acha que surge a ideia dos trabalhos? De onde, assim? Eu acho, não é que eu não estou reclamando
acho que eu gosto muito da Marina Abramovic, do que, sabe, do jeito que ela transformou o trabalho dela. Não sei se você conhece. Não, é uma artista sérvia que o trabalho dela é a vida e a vida é o trabalho, sabe? A separação dela foi um trabalho, o casamento dela foi outro trabalho, tudo vira trabalho, sabe? E ela é para mim, uma grande fonte, assim, de falar, uau, eu queria ter feito isso, sabe? Muito. Soficali, Marina e vários, mas é de incômodo, sabe? De não dar conta de resolver as coisas por outros caminhos também, porque tem caminhos, né? Tem a psicologia, tem sei lá, eu acho que é um jeito de pensar. A arte é um jeito de pensar, de entender as coisas, né? E talvez ela até seja como o Beuys queria também, que é essa história dela ser um ritual que pode ser um ligar com o sagrado, né? Que o Joseph Beuys falava muito isso, dele pensar a arte como uma forma de ligar o ser humano com o sagrado. E eu acho que eu não acredito em nada, não, sabe? Mas eu acredito em gente e em arte. São as duas coisas que eu acredito. E que tem muito a ver com Bahia. Você não tem como você estar na Bahia e não viver aquilo, gente. O Iemanjá, a gente foi contaminada pela festa de Iemanjá. Então, eu gostei de resolver esse trabalho lá também, que era o mês de Iemanjá. A gente viu a festa de Iemanjá, daí logo em seguida, na mesma semana, a gente fez esse trabalho lá. Então, foi inspirado, lógico, né? Não tem, a Bahia contamina muito. E acho que o artista também é meio esponja, né? Vai se contaminando dos lugares que ele está, né? Pois, teve tudo quanto é cor que você pensar. Preta, vermelha, azul. Assim como? Que a saudade é vermelha? Não. Como é que a pessoa pode botar cor na saudade? Certamente. E veio que a Marta também demonstrava isso. Ele diz a vida dói. Tem uma do Herzog que eu gosto muito, que está naquele livro... Como é? Se alguém lembrar, um livro que o Herzog conta a trajetória. Ele soube que uma amiga estava com câncer em Paris, e aí ele resolve sair andando da Alemanha até Paris. E ele conta no livro a caminhada. Ele vai a pé de Berlim para Paris. E aí ele fala no comecinho que quanto mais penso sobre mim mesmo, entendo que o resto... Não, quanto mais penso sobre mim, entendo que o resto do mundo rima consigo mesmo. Sabe, essa ideia, sabe, de procurar uma rima, essa que você fala, talvez essa seja o desejo que está por trás de trabalho, sabe? É buscar uma rima para alguma coisa. É isso, gente? Ninguém tem mais nada? Tem. Faz um favor para mim, eu trouxe uns postais para distribuir. Você pode ir passando para trás, por favor? Não sei se tem suficiente, mas você já tem, né? Não. Você não estava na aula. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Luciano, é a primeira vez que eu venho nesse encontro. E uma coisa que me chamou a atenção foi quando eu estava olhando os trabalhos em casa, na internet, procurando motivo para sair de casa, porque eu moro muito longe, então tinha que ter um motivo muito forte para vir, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção foi o trabalho Escuta Histórias de Amor. Eu fiquei parado muito tempo vendo, eu vi todos os outros, alguns trechos, mas eu fiquei muito fixado naquele, vendo e tentando encontrar um caminho de entrada. E me impressionou muito a maneira de construir, eu vi sobre o processo, li, e chegou o momento que tinha um vídeo e que não tinha o som. E eu fiquei com isso, de que como é esse local de que você está construindo uma dramaturgia, você está construindo um lugar de pensar sobre, porque tem, digamos, um segredo. E me remeteu muito a sua trajetória, me remeteu muito também ao Pequeno Príncipe, que ele faz as perguntas mais importantes
e que a gente não costuma fazer diretamente. Então, os trabalhos, ao meu ver, têm muito esse caminho. E eu queria saber como é para você pensar nesse local entre aqueles que vão receber o trabalho, seja na galeria, seja na rua, enfim. Como que é esse caminho de, não sei, eu chamo de dramaturgia porque eu venho das artes cênicas. Como que é para você esse caminho de construção, esse pensar sobre que tem aí na interação direta no trabalho? Nossa, eu gostei dessa sua ideia de dramaturgia, né? É muito legal. Cada um, né, da sua própria área consegue ter um olhar, né, a partir dali. Eu nunca tinha pensado em dramaturgia, mas é como se eu montasse uma cena, né? Porque eu pego a cadeirinha, boto lá, daí pego o tricô, sento e em quase todas, né? O carrinho também, quando eu saio com o carrinho já chama atenção, porque é um carrinho tipo Yakult, mas só que tem outra identidade ali dentro, né? Eu não sei como é que é pensar, assim, se eu sei te responder isso, mas eu gosto dessa sua ideia de dramaturgia. E primeiro eu queria falar muitíssimo agradecida, eu fico honradíssima de você falar para mim que você viu e que o que você viu te interessou ao ponto de fazer você vir até aqui. Muito, muito agradecida. Eu estava assim, morrendo de medo que não tivesse ninguém aqui. Eu falei, gente, não vai ninguém. E eu estou feliz de ter amigos, mas também de ter muita gente que eu não conheço. Aqui 90% das pessoas eu não conheço. E fico muito feliz de poder trocar com vocês, de contar um pouco dessas histórias para vocês que eu não conheço. Mas eu não sei te responder, assim, exatamente. Eu não sei se eu entendi tua pergunta. Assim, o que é dramaturgia? Repete para mim, por favor. Dramaturgia não nesse sentido do século XIX, de que você tem um ambiente, uma construção fechada para ser assistida, mas nesse local do colocar para pensar sobre. A pessoa que está ali participando, interagindo, ela também pensa sobre, ela também constrói, ela também está criando ali desdobramentos na sua vida, na relação que está ali naquele momento, nesse sentido de dramaturgia. Você sabe que teve uma vez que o Metrópolis, da TV Cultura, foi filmar o Troco Sonhos e fez um especial. Isso em 2000. E eu gostei muito de ela ficar, a repórter, que era uma mulher muito legal, muito delicada na maneira de abordar as pessoas, sabe? Porque isso é um problema às vezes, né? A abordagem, quem está comigo tem que estar muito junto ali, tem que fazer muito do jeito que eu quero, e eu sou muito rígida com isso. O cinegrafista tem que fazer exatamente do jeito que eu quero, porque se ele começa a bater papo com a pessoa, teve um cinegrafista que foi uma vez com o Troco Sonhos, que estragou tudo, assim, eu tive que falar para ele, olha, senta aqui, não é assim, isso aqui não é pegadinha do Faustão, não estamos aqui para brincar, porque ele começou a brincar com as pessoas de uma maneira que desvirtuava o trabalho, desvirtuava da minha maneira de ver, né? Peraí, voltei. Aí o Metrópolis, essa repórter era super delicada, Mônica, e ela ficava depois de mim, assim, eu estava no viaduto do chá, com a banquinha, e ela ficava depois de mim e pegava as pessoas que estavam comendo um sonho e perguntava. Essa mulher ali está dizendo que isso que ela está fazendo é arte. Você acha que isso é arte? Isso faz 11 anos já, né? Não tinha tanto trabalho interativo assim nas ruas. E aí teve uma menina que, comendo o sonho assim, responde, sabe? Eu acho que sabe? Porque arte é tudo aquilo que faz a gente parar para pensar. E ela me fez parar para pensar. Eu não sabia falar qual que era meu sonho. E aí, para mim, isso deu uma boa resposta, sabe? De que essa... Sim, eu gosto de ser cutucada para pensar. E eu quero cutucar as pessoas para pensar, sabe? Acho que isso é explícito, né? Seja pelos desenhos, seja por uma interação mais direta, né? De qualquer maneira, eu gosto de cutucar as pessoas para pensar. Acho que é isso. E daí, acho que quando dá algum retorno, é bem prazeroso eu ver que a pessoa parou para pensar, sabe? Que aquele momentinho ali, ela teve. A Carmela Gross fala isso, uma coisa que eu gosto muito. Ela fala que arte é a possibilidade de ter um momento de suspensão. E quando você volta desse momento de suspensão, seja vendo um Velázquez ou
né, um quadro, um Monet, que você faz... Né? E aí, quando você volta como estrangeiro, ela fala. Você estranha o que está do seu lado. Você não olha mais para essa jarra, como para o copo, como copo, sabe? Você já fala, nossa, olha só essa luz que está batendo aqui, a sombra está colorida, sabe? E, de repente, foi porque você parou. Você deu uma suspendidazinha do cotidiano. E aí, quando você volta com esse olhar que estranha. E se isso funciona no meu trabalho, eu fico feliz, sabe? Se dá certo. Aí, às vezes, não dá, né? Às vezes não dá nada certo. Eu penso que enriquece, porque dos que eu vi, o primeiro que eu vi foi os últimos trabalhos seus, foram os primeiros. E aí não me instigou tanto, me instigou mais... Os DIN, né? A residência. Acabou de entrar no site, o cara está fazendo o site agora. E quando eu assisti o Escuta Histórias de Amor, não levou para outro lugar, para pensar sobre, para esse lugar parece haver um segredo, e acho que isso instiga, chama a atenção, porque a pessoa quer descobrir algo. Eu penso assim, pelo menos, eu gosto de descobrir algo. Então, interessou por isso, por esse local. Eu acho que tem isso que a Lucimar falou também, de camadas, né? Por exemplo, tem o que acontece com a pessoa que estava ali na hora e que contou a história, que chorou e que relembrou, e tem com quem assiste, né? E tem com quem não ouve as histórias, tem que só fica sabendo que tem alguém que escuta histórias de amor, né? Tem camadas, assim, que me deixam feliz de que elas existam. Acho que é isso, né? Estamos na hora. Você gostaria de apresentar mais alguma questão? Não? Não, queria convidar vocês para a Virada Cultural. Quem quiser ir lá no Sesc, né, no Sesc Belenzinho, tem várias coisas acontecendo, entre elas o coleta de espécimes locais. Se vocês quiserem ser coletados, ser pesquisados, saberem um pouquinho eu quero saber de vocês, quero ver se vocês querem saber de vocês também. E acho que é isso, não estou lembrando de mais nada, não. Queria agradecer muitíssimo a presença. Meu site, acho que todo mundo tem, né? anateixeira.com. E estou à disposição para trocas por e-mail, conversas. Já deu para ver que eu adoro conversar. Né? É isso. Eu gostaria de agradecer a Ana Teixeira por ter vindo falar conosco. Muito obrigado, Ana. E também convidar todo mundo para o nosso próximo encontro da semana que vem, que vai ser com o artista Rodrigo Mateus. Não percam, gente. O Rodrigo tem um trabalho maravilhoso. Por coincidência, tem muito amigo aqui, né, Paty? Muita gente da ECA nesse projeto, e o Rodrigo tem um trabalho maravilhoso. Ele também estava numa residência no Canadá quando eu estava fazendo a minha, e vale muito a pena. Eu, infelizmente, não posso às terças-feiras, eu estou matando a aula hoje para estar aqui, mas venham, porque vocês não vão se arrepender. Então, obrigado. Obrigada a você, viu?